Quando a gente vai mensurar a gravidade de uma pandemia, você pode analisar por número de casos. Por exemplo, o Brasil tem aí 12, 13 milhões de casos, dá em torno de 6% da população do Brasil já teve Covid. Quando a gente analisa mortes, 300 mil mortes, é 0,15. Então, você pode analisar de uma maneira matemática. Pô, só morreu 0,15% da população. 0,15% é um número absurdo em número e inadmissível o número de mortes que está ocorrendo no nosso país. Toda morte tem que ser lamentada, toda morte, e a gente tem que pensar que na onde que a gente errou, e a gente sabe que hoje muitas mortes estão acontecendo por falta de leitos ou por falta de qualificação. Então, quando eu mensuro a mortalidade, a gravidade da Covid, eu vou ver mortes, eu já me assusto com o número de mortes e inadmissível, como eu volto a dizer. E a criança sempre foi menosprezada nessa pandemia. A natureza poupou as crianças de formas graves, a natureza continua poupando as crianças. Então, veja, é um dado muito interessante quando eu comento que crianças têm defesas que nós não temos. Essas novas cepas que hoje está provado que é mais agressiva, que está atingindo os jovens, mas está atingindo de 20 anos para cima, de 20 anos para baixo, de um dia de vida a 20 anos de idade, não houve aumento de mortalidade, não houve aumento de internação. Então, a natureza está salvando as crianças. Então, o fato das crianças terem menos formas graves, pegarem menos, isso eu acho que deixou as crianças num segundo plano nessa pandemia. E isso está sendo um erro absurdo. As crianças são as principais vítimas não fatais dessa pandemia. Elas não morrem da Covid, mas a natureza as poupou, como eu comentei, mas nós adultos estamos fazendo com que as crianças sejam as principais vítimas não fatais dessa pandemia. Então, com essas absurdas alterações de saúde mental frequentes e absurdas por esse isolamento inadmissível, 1 ano de escolas fechadas, e vamos ao 2º ano de escolas fechadas se nada for feito. Tudo está se encaminhando para nós termos mais 1 ano de escolas fechadas, se nós não nos mobilizarmos. Então, se só morte que chama a atenção, vamos analisar morte em criança, então. A Covid não mata criança, mata muito pouco criança na sua fase aguda, mas nós estamos sendo responsáveis por uma mortalidade absurda. Eu comentei com vocês em vídeos, em comentários anteriores, que hoje a chance de um adolescente cometer suicídio é 4 vezes maior do que um adolescente morrer da Covid-19. E isso não sensibiliza ninguém. Parece que escola fechada não sensibiliza ninguém. Se o comércio fica 2 semanas fechado como está e agora tem que estar, é uma revolta absurda. E a minha motivação, a minha revolta de hoje, dia 29 de março, é que a notícia que está circulando é uma notícia real, e isso pode acontecer em vários locais. O prefeito de Curitiba decretou que as escolas públicas e privadas em Curitiba só voltam quando todos os profissionais de educação forem vacinados. Então, isso é um absurdo. Nenhum local do mundo isso aconteceu. A priorização da vacinação dos professores profissionais que lá trabalham, eu entendo, eu aceito e também acho que tem e foi priorizado. Mas como nós temos uma escassez de vacinas, você não pode contemplar todas as fases prioritárias ao mesmo tempo. Essa escassez de vacinas foi um outro erro inadmissível que aconteceu em nosso país, mas não me cabe aqui discutir esse quesito. Então, nós condicionarmos a volta às escolas, que é o tratamento urgente que nossas crianças precisam para voltar a conviver, voltar a ter essa estabilidade emocional, a vacinação de professores, isso quer dizer o quê? Nós vamos ficar o primeiro semestre de 2021 fechados. Porque se vocês fizerem a conta, eu tenho que ter 5 semanas de Coronavac para estar imunizado, 2 semanas após a segunda dose, e eu tenho que ter 3 meses e meio da AstraZeneca. Nós estamos em abril, então nós já jogamos fora o primeiro semestre. E o que vai acontecer? As escolas privadas, elas serão reabertas mais uma vez antes das escolas públicas, com o argumento que escolas públicas não têm condições de efetuarem seus protocolos de segurança. A maioria das escolas públicas que tenham condições de efetuar devem ser reabertas e nós devemos brigar para que aquelas escolas que não tenham, elas efetivem o seu protocolo de segurança, que não depende de dinheiro. O protocolo de segurança depende de vontade de ser feito. E eu cobro sempre assim, não é qualidade, uma obrigação que nós que nos expomos no dia a dia, que somos governantes, que somos médicos, advogados, que você tem, alguém vai seguir as tuas opiniões, é a tua coerência. O que eu cobro coerência? Vamos fazer uma correlação com a grande discussão no país hoje, que não devia ter discussão. Tratamento precoce. Não cabe a mim aqui discutir a validade ou não do tratamento precoce. Existem evidências e a discussão tem entre médicos. Isso está trazendo também um malefício, uma insegurança emocional para a população absurda.
Mas assim, se no caso a Prefeitura de Curitiba estabeleceu que nós não vamos usar o protocolo precoce porque não existe evidência científica para usá-lo, por que a mesma Prefeitura não usa o consenso científico de que escolas não são propagadoras da Covid-19? Escolas com protocolo de segurança não propagam o vírus sai da escola. Não sai da escola pelas crianças, ele entra nas escolas por crianças contaminadas e entra nas escolas profissionais que se contaminam fora da escola. Então, se eu uso a evidência científica para não estabelecer um tratamento precoce, por que eu jogo no lixo um consenso científico? A literatura mundial toda é unânime que escolas com protocolo são seguras. A vacinação dos professores é importante, mas ela não deve ser uma condição sine qua non, pré-requisito. Então, eu não posso estabelecer que só volta quando todos os profissionais da educação estiverem vacinados. E o outro dado, como tem escassez de vacinas, eu não posso passar, no caso dos profissionais da educação, à frente de pessoas que mais morrem de Covid. Os profissionais da educação têm a sua prioridade, não discuto disso, a educação é essencial. Isso não devia nem mais ser discutido, mas eu não posso passar os profissionais da educação, que são uma atividade tão segura quanto tantas outras. Os profissionais da educação não têm uma atividade com maior risco em relação ao número de casos e maior risco em relação à gravidade e mortalidade da Covid-19. Então, eles devem ser vacinados na época que ele foi estabelecida a prioridade. Existem pessoas com maior prioridade, por exemplo, as pessoas com comorbidades morrem muito mais. Agora, se você tem um professor com comorbidade, ele vai ser priorizado na sua comorbidade, então ele vai estar protegido. E a discussão é em gestante. Por exemplo, gestantes nem foram discutidas no grupo de vacinações, porque na época que foi estabelecido o Plano Nacional de Imunização, as gestantes estavam excluídas. Hoje, a gente sabe, é um consenso praticamente que gestantes, principalmente gestantes de risco, devem ser vacinadas, porque ela tem um risco de forma grave, internação, terapia intensiva e mortalidade de 3 a 6 vezes maior do que as mulheres grávidas, do que as mulheres com Covid sem estarem grávidas, e beneficiando também o nenê, que está na sua fase de maior risco, que é o nenê abaixo de 1 ano. Então, os professores vão ter a sua vacinação, cabe a nós acelerarmos e conseguirmos mais a vacinação e vaciná-los no momento que a gente proteger primeiramente as pessoas que mais morrem. Então, eu vejo que o poder público tem que agir nos locais onde isso possa acontecer, de colocar condicionado a volta à escola, que é urgente, é premente, nós não podemos perder mais um dia de atividade escolar, a vacinação de todos os profissionais. Isso não pode acontecer, isso vai trazer consequências irreparáveis, como já está acontecendo a todas as nossas crianças. Então, todos os direitos fundamentais das crianças só podem ser exercidos com escolas abertas. E a gente sabe a tragédia que está sendo, a gente sabe o que está acontecendo, os profissionais que estão mantendo o país aberto, os profissionais de atividades essenciais que estão salvando as nossas vidas, principalmente os profissionais do SUS, eles não têm locais seguros para deixarem seus filhos enquanto eles vão salvar a vida dos outros. Isso é inadmissível, isso é lei. E a gente, mais uma vez, priorizar e dar o direito das crianças de escolas privadas retornarem, que é o que já aconteceu ano passado e começo desse ano, e não dar esse direito aos que mais precisam, que são crianças de escolas públicas, isso também é inadmissível. Isso não, a gente não está estabelecendo o preceito básico da isonomia. Todos têm o mesmo direito perante a lei. Isso não está acontecendo. Então, eu espero que haja movimento, que a sociedade se mobilize, que os órgãos responsáveis se mobilizem e que não condicionem a reabertura da escola à vacinação de todos os professores. Isso pode acontecer em paralelo. Se é uma lei, se você, por exemplo, não usa os dados científicos, o bom senso, que com isso vamos usar a lei. Se foi aprovada como lei em vários estados, e o Paraná é um dos locais, e na Câmara dos Vereadores também de Curitiba foi aprovado como atividade essencial, que a gente faça cumprir a lei. É inadmissível e eu vejo que não pode acontecer com o relaxamento, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, com a diminuição do número de casos, vai ser liberado a reabertura de atividades não essenciais mais perigosas do que as atividades escolares, e a gente vai permitir que atividades não essenciais voltem, e uma atividade essencial e premente e necessária para a gente tentar amenizar todo esse sofrimento de pais que não têm como deixar seus filhos, pais que veem o sofrimento emocional dos seus filhos e essa pandemia de suicídio que é a reabertura das escolas. Então, nós como sociedade não podemos permitir que as escolas não sejam reabertas assim que se encerre a bandeira restritiva vermelha, preta, roxa, cor for, ou esse lockdown. Um grande abraço a todos.